Conversa de Classe, apresentado por Maíra Tangerino. Olá, pessoal, boas-vindas ao Conversa de Classe. E, gente, vou falar para vocês, hoje eu estou aqui junto de uma pessoa que eu admiro, né? Vejo todo o movimento que ele faz nas redes, toda a dedicação que ele tem com o grupo de educadores Google aqui no Brasil, e admiro demais essa dedicação. E melhor ainda, ele é colega de profissão, professor de História, eu também sou professora de História, o professor Bruno Reis. E, gente, ele é um educador que é muito, muito comprometido em transformar a experiência do aprendizado e por meio da tecnologia, né? Que é um assunto que vira e mexe a gente vem trazendo aqui no programa. Eu quero desejar boas-vindas, Bruno, muito obrigada de você estar aqui com a gente. E eu quero já começando assim, lançando uma pergunta para você, né? Eu queria saber como que você enxerga o papel da tecnologia no ensino de história. Como que essa sua paixão de unir história e tecnologia começou na sua jornada educacional? Bom, Maíra, primeiramente, né, agradecer pelo convite, estar aqui com você, conversando um pouquinho sobre história e tecnologia, que são coisas que nós amamos, né? E a gente sabe que estudar história exige muita leitura, exige análise, exige interpretação de texto. E sempre, mesmo antes, alguns anos atrás, eu sempre gostei de levar para a sala de aula alguns itens, né, de história que eu tenho aqui na minha casa, de viagens que eu fiz, por exemplo, réplicas, fantasia, alguns objetos, enfim. São coisas que eu sempre gostei de levar para a sala de aula para poder interagir com os alunos, despertar mais a curiosidade. E lá em 2017, a instituição em que eu atuo, ela trouxe para a instituição uma parceria com o Google. E a partir dessa parceria, sabe aquele clique, a chave muda completamente, né? Aí as coisas começaram a acontecer. E sim, eu tive uma preparação. Nós, no início, fizemos, né, alguns cursos para a gente aprender a trabalhar com a ferramenta, de verificar as possibilidades de utilização das ferramentas Google, né? Por exemplo, na sala de aula, em todas as áreas do conhecimento. E aí eu comecei a experimentar, né? Percebendo o que dá certo, o que não dá, né? Como que eu compartilho um documento com os meus alunos? Como será que eles vão lidar com esse compartilhamento, de mexer talvez numa página que o outro colega já havia escrito alguma coisa, né? E aí eu fui começando a criar outras estratégias, ficando cada vez mais à vontade, né? E utilizando também outras ferramentas tecnológicas nas minhas práticas, nos meus projetos. E aí, a cada ano, né, eu tive a oportunidade, eu sempre gosto, Maíra, de receber o feedback dos alunos, de ouvir o que eles acharam, o que eles perceberam, como que foi o aprendizado, quais foram os pontos positivos, são os pontos que podem ser melhorados. Então, a cada ano letivo, a gente vai aprimorando as práticas, vai trazendo coisas novas, vai adicionando, vai tirando algumas coisas, e aí eu fui aprofundando os meus estudos, né? E aí vieram as certificações Google, vieram as metodologias ativas, comecei a fazer outros cursos, por exemplo, a gamificação. Um detalhe que é muito importante, né, que eu comecei a seguir professores que também compartilham o seu conteúdo, né, nas suas redes sociais, nos seus canais, as suas práticas, e mesmo de outras áreas de conhecimento. Tudo isso foi me alimentando, né, alimentando a minha criatividade, para que hoje, né, eu estou aqui com você, falando um pouquinho dessas práticas de história aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, e eu fico muito feliz, né, de perceber dos alunos o engajamento, o brilho nos olhos. Então, é muito gostoso sentir esse feedback dos alunos durante uma atividade de história, né, porque muitas vezes eles enxergam a história como algo cansativo, mas eu provo para eles que a história pode ser muito mais divertida, lúdica, mais leve, e alinhando, né, toda essa gama de tecnologia junto com a intencionalidade pedagógica, tudo isso faz com que a história fique muito mais gostosa nas aulas de história. Então, assim eu venho crescendo, venho aprendendo e, né, compartilhando tudo aquilo que eu venho fazendo para inspirar outros professores também. Bruno, que delícia, né, ouvir esse seu relato e que emocionante, né, de saber, assim, que a gente pode contar com professores como você, né? Não sei se você percebe isso, né, mas eu consigo ver
o quanto você consegue trazer para as redes, né, para o seu dia a dia, para as suas falas, para aquilo que você compartilha, a importância da aprendizagem ativa. Eu até queria te perguntar como que você implementa, né, essa abordagem de aprendizagem ativa no ensino de história e como que a tecnologia ela pode ser uma aliada nesse processo? Então vamos lá. Não, primeiro, o que eu penso, né? O que eu faço? Primeiro, eu determino, né? Onde que eu quero chegar com os meus alunos? Quais são os meus principais objetivos? Tá? Quais são os resultados? Onde eu preciso chegar ao aplicar aquela atividade, ao aplicar aquele projeto? Aí eu penso nas possíveis estratégias que podem ser utilizadas para que eu alcance aquele objetivo, né? A forma de trabalho. Aí eu analiso, vai ser um aplicativo? Vai ser uma metodologia? O que vai ser? Tá? Depois, definindo, né, qual tipo de metodologia vai ser aplicada, qual tipo de trabalho vai ser colocado em prática, eu percebo, porque eu gosto muito, Maíra, de sempre iniciar os meus projetos, porque a gente sabe que o tempo, às vezes, de 50 minutos, algumas instituições aí pelo Brasil afora, a gente sabe que, às vezes, tem 2 aulas de história só, graças a Deus, eu tenho 3 por semana, então a gente sabe que o nosso tempo é muito corrido na escola, então, assim, mas eu sempre gosto de iniciar os projetos com os alunos, junto com os alunos. Por quê? Ali eu percebo o envolvimento, ali eu percebo os comentários, ali eu instigo mais essa curiosidade, tá? Uma coisa que eu faço muito, que eu acho que dá muito certo, é trabalhar com a expectativa. Isso me ajuda muito, né? Então, olha, gente, semana que vem, não percam aula, tragam esses materiais que a gente vai precisar, vai ser uma atividade muito interessante, preparem aí para aquilo que o Bruno vai trazer para a escola, vou trazer um convidado, vou trazer uma dinâmica nova, então eu sempre trabalho com essa expectativa para poder despertar um pouco mais essa curiosidade dos meninos. E a gente sabe também que durante a execução do projeto, eles podem sofrer modificações, né? Às vezes, uma estratégia talvez que eu pensei para a turma X não estava dando muito certo. Então, ali durante o processo, ali, né, nesse primeiro encontro do projeto, eu consigo, muitas vezes, fazer algumas adaptações para que o projeto transcorra de uma forma mais tranquila, né? E ali eu vejo a dificuldade dos alunos, percebo, né, muitas vezes, a falta de letramento digital dos alunos que mexem muito com o celular, mexem muito com o computador, mas para a educação, como que isso funciona? Né? É diferente. Então, ali talvez seja necessário, por exemplo, se eu percebo alguma dificuldade, mesmo que eu tenha explicado passo a passo ali na sala de aula, ou como que mexe naquele aplicativo, ou como fazer, vamos fazer um vídeo rápido. Então, aqui na minha casa eu faço um vídeo, né, explicando o tutorial, né, abro esse espaço para tirar dúvidas durante toda a execução do projeto, isso é muito importante, tá? E aí sim, né, eu deixo, depois de perceber isso tudo, eu deixo que eles terminem a atividade em casa. E ali é bacana ver, né, a troca de ideias, o diálogo, e ali a gente vai fazendo aquelas intervenções. Então, todo esse movimento, né, façam que os meus alunos sintam vontade de pesquisar, ir além daquilo que eu estou pedindo, né? Leiam as informações, analisem as informações, né? Exemplo, né? Vamos criar um álbum de figurinhas de personalidades históricas. Então, o que eu preciso trazer para esse álbum de figurinhas além de uma imagem? Então, eu preciso citar de onde estou tirando a imagem, eu preciso falar quem é aquele personagem, quais são os pontos que o Bruno colocou ali no Google Sala de Aula que precisa constar no meu álbum de figurinhas, ou quais elementos precisam constar no meu museu virtual, né? Vamos construir uma estratégia gamificada? Então, eu gosto que eles participem dessa construção do jogo, por exemplo. Não é só eu que vou definir as estratégias, ou as dicas, ou as perguntas. Eu gosto que eles participem porque eles se envolvem mais quando eles se sentem parte desse processo, né, ativo. E aí, eu vou fazer, né, diante dessas lacunas, eu vou fazendo essas intervenções para justamente, nesse período que antecede as avaliações, eu possa finalizar a costura ali de todo esse processo para que eles se saiam bem nas avaliações. Então, são estratégias e dinâmicas e, pela prática mesmo, a gente vai tendo essa maldade, entre aspas, de perceber onde estão as possíveis falhas, o que a gente precisa fazer para corrigir, para que realmente a aprendizagem aconteça. E, Bruno, como
essa fala que você está trazendo, ela é importante e ela é inspiradora, né? Porque acho que você concretiza um pouco para o pessoal que está ouvindo a gente, né? Para quem é professor, para quem está pensando em se tornar professor, como é possível a gente garantir essa parceria de troca com os alunos, né? Dentro da sala e eles se sentirem corresponsáveis aí por esse movimento do aprendizado. E eu estava pensando aqui, né? Eu imagino que devem ser jornadas aí que trazem desafios, mas com certeza você deve ter aprendido muito aí com essa estratégia que você usa. E eu queria te perguntar um pouquinho, se tem desafios que você enfrentou quando você começou a integrar a tecnologia? Você tem, né? É raro, mas acontece sempre, né? O desafio. Quando você começou a integrar aí as tecnologias, e como que você superou esses desafios? Nossa, Maíra, é bem desafiador realmente no início, né? A gente acha que não vai dar conta. E eu acho que autossabotagem. A gente acredita que não tem criatividade, a gente acredita que não vai conseguir, que não vai dar certo, que a internet não vai funcionar, que os alunos vão só copiar e colar. Mas eu converso muito com os professores, eles sempre comentam comigo, né? Eles não se acham criativos. E eu era assim também, né? A gente duvida da nossa capacidade. Então, para a gente poder superar, por exemplo, Bruno, onde você encontra inspiração para você poder desenvolver uma atividade como essa? Né? Você pegou pronto de alguém? Você copiou de alguém? Você criou sozinho? Como é que isso acontece, né? Então, eu acho que, se eu pudesse dar uma dica aqui, eu diria para os professores que estão nos ouvindo agora que eu comecei pelo simples, né? Comecei pela ferramenta que eu mais sabia utilizar, apresentações Google. E ali, a partir das apresentações Google, eu fui desenvolvendo algumas atividades com os alunos que me deixaram mais seguro, né, mais confiantes. E aí, trocando experiências com os professores da minha instituição, com as pessoas que fizeram as capacitações lá na escola, né, com professores de outras áreas que eu já estava seguindo, ali muitas vezes eu chamava no direct, help, por favor, me ajuda, estou pensando em fazer, o que você acha? E eu sou muito aberto a isso também, viu, Maíra? Os professores que me procuram, eu procuro dialogar, porque eu acredito que a gente precisa desse movimento para que as coisas funcionem, para que dê certo, né? E dessa forma eu fui superando, né? Ganhando mais confiança no meu trabalho, fui tendo mais intimidade com as ferramentas tecnológicas, e hoje a gente está aqui, né? Conversando sobre história e tecnologia. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui, né? Nesse programa com você, de falar um pouco da minha dificuldade, para mostrar que por mais que, Bruno, você faz muitas coisas, ou Maíra também, já tive a oportunidade de fazer formação com você, são tantas coisas que a gente vai trocando, que a gente vai crescendo, que a gente vai experimentando, que o nosso leque, nosso baú de possibilidades, ele só vai crescendo, só vai crescendo. E aí a gente consegue desenvolver um trabalho diferenciado, né? Então, professores, acreditem no potencial de vocês, que tudo vai dar certo no final. Os erros acontecem, né? Os ajustes são necessários, mas no final, as coisas caminham e as portas, né, para esse mundo tecnológico, né, independente da área de atuação que você atue, vai fluir, né? Busque ajuda e a gente está sempre de mão dada, né, de mãos dadas para que essas possíveis dúvidas que possam surgir, a gente pode, né, ajudar a esclarecer também. Bruno, é muito importante, né, que você fez essa fala de empoderamento dos professores, porque eu tenho contado para muitas pessoas que o grande foco também do Conversa de Classe é a gente trazer pessoas como você, que de verdade impactam vidas aí no dia a dia e fazem, né, uma influência muito significativa na vida das pessoas. E eu gosto muito quando você, de coração muito aberto, né, fala desse movimento de colaboração, né, de tanto você se sentir aberto para que as pessoas te peçam colaboração, como você também pedir a colaboração de outras pessoas. Pensando nisso, né, se você estivesse falando agora para uma pessoa que está querendo trilhar esse caminho da tecnologia no ensino de história, você quer deixar uma última mensagem aqui para a gente encerrar para esse pessoal que está começando? Maíra, olha, a frase é, não tenho medo de errar. Não tenho medo de errar mesmo. O feedback ele é muito importante, falei anteriormente, né? Eu acho que precisa de diálogo com os alunos, precisa de ouvir aquilo que eles estão pensando, o que eles sentiram, né? A área de humanas passe pelo sentir, passe pela afetividade, né? Sigam outra dica, né? Sigam outros professores,
né, os seus canais nas redes sociais que estão aí disponíveis, independente da área do conhecimento, né, história, geografia, ciência, matemática, siga, né, troque experiências, não hesitem em chamar outros professores para pedir ajuda, né, para dar um toque, olha, faz dessa forma, quem sabe dessa maneira e fique melhor, né? Começa pela sua zona de conforto, né? No meu caso, foi apresentações Google, né? E se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Que no final dá certo. Bruno, que maravilhoso, assim, gente, vou ser sincera com vocês, né, tava comentando com o Bruno aqui nos bastidores, que hoje foi aquele dia desafiador, mas acho que eu acabo de ganhar um presentão, assim, por receber essas palavras do Bruno. Muito obrigada por ter compartilhado com a gente os seus insights, a sua sabedoria, o seu conhecimento tão valioso, tenho certeza que isso vai inspirar muitos educadores por aí, e, gente, a gente se encontra no próximo Conversa de Classe. Até mais!